Olá, que bom que você veio ao RMR Reader. Relaxe, aqui é seguro. Nossa primeira história. Meus pais estão me processando porque meu irmão me deu a casa dele. Nunca imaginei escrever sobre isso, mas aconteceu. Tenho cerca de 20 anos e meu irmão é alguns anos mais velho. Crescemos próximos porque era necessário. Nossos pais eram rígidos quando queriam e sumiam diante de responsabilidades ou problemas. Eu sempre resolvia tudo e era o motorista quando precisavam de carona. Se precisava de uma refeição de feriado, eu planejava. Meu irmão era sonhador, se perdeu por um tempo, mas achou seu caminho depois. 2 anos atrás, ele conseguiu um emprego no exterior com bom salário e moradia, tornando sua casa aqui um fardo. Ele comprou a casa durante sua fase bagunçada, fez algumas reformas e, de alguma forma, transformou o lugar em um lar acolhedor e sólido. Antes de partir, ele me chamou, comemos no chão e então contou. Ele queria que eu ficasse com a casa, não para alugar, nem para guardar para ele, mas para realmente ser o dono dela. Eu ri no começo porque parecia uma espécie de pegadinha, mas então ele empurrou uma pasta para mim com toda a papelada já pronta. Ele disse, estive ao lado dele quando todos desistiram. Ele não queria ser senhorio distante e preferia que a casa ficasse com quem a tratasse como lar. Eu disse que era demais. Ele respondeu, demais foram os anos em que carreguei tudo. Ele é quem deveria ter se carregado. Foi assim que ele me retribuiu de forma grandiosa. Cuidamos de tudo corretamente. Advogados, tabelião, registros no cartório do condado, lista de verificação, escrituras e impostos em meu nome. Chorei na primeira noite lá. A casa não é luxuosa, mas é minha. Pintei a sala de estar de verde claro. Coloquei meu sofá de brechó sob a janela da frente e aprendi o ritmo do bairro. Foi uma sensação boa que eu nem sabia ser possível. Quando contei aos meus pais, o clima mudou. Minha mãe ficou imóvel e depois sorriu exageradamente. Meu pai assentiu e logo perguntou, qual é o plano? Usando aquele tom típico de quem já decidiu que o plano deve favorecê-lo. No jantar seguinte, minha mãe perguntou, quando pegamos as chaves do novo lugar? Eu ri, achando que ela estava brincando, mas não estava. Ela repetiu, mais devagar, nosso lugar. Eu disse, não, é meu. Meu pai começou um discurso sobre os bens ficarem na família, o que, na nossa casa, sempre significava nas mãos deles. Eles surgiram de repente. Um dia, minha mãe trouxe amostras de tinta e sugeriu reformarmos a cozinha juntos, mostrando onde ficariam seus utensílios de confeitaria. Meu pai colocou caixas na garagem dizendo que era temporário. Ele afirmou, garagens são inúteis se não servirem à família. Devolvi as caixas para a varanda deles e avisei que precisava do espaço para minhas coisas. No dia seguinte, as caixas reapareceram na garagem com um bilhete, seja razoável. Quando estabeleci limites, o tom mudou de um direito alegre para a raiva. Minha mãe me chamou de ingrato e meu pai disse que eu devia parar de agir como se tivesse conquistado a casa sozinho, já que foi meu irmão quem a conseguiu e ela ainda era da família. Contaram aos parentes que manipulei meu irmão para conseguir a casa, pressionando-o quando ele estava vulnerável e mudando. Meu irmão soube disso. Um primo ligou do exterior para nossos pais, assumiu a ideia e mandou que parassem de me incomodar, o que os irritou ainda mais. Depois fui intimado. Um homem de jaqueta bateu na minha porta e perguntou por mim pelo nome. Ele me entregou um monte de papéis. Meus pais estavam processando a mim e ao meu irmão. As alegações, com termos jurídicos, resumiam-se ao pedido para que um juiz anulasse a transferência e desse o controle da casa a eles. Sentei no chão da sala verde e li tudo 2 vezes. Liguei para meu irmão, ele disse para respirar e já tinha conseguido um advogado. Não dormi muito depois. Não era só o medo de perder a casa, mas sentir-se caçado por quem deveria ser meu porto seguro. Cada notificação me deixava tenso. Primos sugeriram que eu entregasse a casa aos meus pais pela paz. Tias me elogiaram em privado, mas ficaram caladas em público. Alguns tios vieram com aquele velho papo de respeite seus pais, não importa o que aconteça, mas também recebi mensagens discretas de parentes com quem nunca fui próximo, dizendo, viram meus pais me intimidarem por anos e ficaram orgulhosos por eu me impor. Minha advogada foi firme, trouxe escritura, registros e o do cartório. Ela pediu os e-mails em que meu irmão ofereceu a casa. Disse que influência indevida é difícil de provar quando a pessoa não é idosa e quer testemunhar.
Ela me lembrou que um processo pode ser real e ridículo ao mesmo tempo. Essa frase me ajudou mais do que eu esperava. As audiências foram as piores. Sentar perto dos meus pais enquanto o advogado deles me chamava de manipulador foi brutal. Meu irmão voltou para testemunhar. Ele entrou com um terno apertado e com voz calma e cansada disse: "Ele me deu a casa porque quis." Ele disse: "Nossos pais tentavam pegar algo que não era deles, sem discursos ou voz alta, só a verdade." O juiz fez algumas perguntas, folheou a papelada e encerrou o caso em menos de 20 minutos. Sentei com lágrimas nos olhos. Minha mãe me olhava como se eu tivesse roubado dela, e meu pai nem me encarava. Eu gostaria de dizer que tudo mudou depois disso, mas não mudou. Eles me mandaram uma mensagem: "Esperamos que você esteja feliz." Eu não respondi. Voltei silencioso para casa, pedi pizza e comi no chão, como fazia com meu irmão naquela primeira noite. Adormeci no sofá com a luz da varanda acesa e acordei com o sol iluminando as paredes verdes. Depois do processo, a vida é comum de um jeito que parece novo. Aprendi a limpar calhas, fechar a água na rua e notar quando o sol ilumina os degraus dos fundos. Conheci o vizinho que deixa tomates nas varandas e aquele que mantém a pequena biblioteca comunitária sempre cheia. Meu irmão me visita quando pode. A gente ri de como costumava pensar que a vida adulta era um interruptor que ligava de uma hora para outra. Mantenho meus pais à distância, respondo uma ou outra mensagem em feriados, nada além disso. Alguns parentes me acham frio, outros acham que descobri um segredo. Na verdade, só estou cansado de carregar o conforto dos outros como obrigação. Atualização. 1 ano depois. Já faz 1 ano desde que postei e agora vejo tudo com muito mais clareza. A casa foi só a gota d'água. O processo escancarou o que sempre ocorreu. Meus pais veem amor como posse, não como cuidado incondicional. Quando meu irmão me deu a casa, isso rompeu o padrão deles. Aqui está a atualização. Eles gastaram tudo com advogados, não recorreram e ficaram surpresos com a decisão do juiz. Meu irmão e eu estamos mais unidos. Fazemos chamadas de vídeo para falar da horta de ervas e do lustre que troquei. Às vezes, sento nos degraus com um café e penso em como eu teria entregado as chaves só para evitar brigas. Eu a amo, ela nos sustentou por muito tempo, mas amo mais a versão de mim que não fez isso agora, pois ela vê o sol da manhã nas paredes. E pensar que eu tenho direito a isso. Eu tenho direito de ficar com o que me foi dado de graça, eu tenho direito de dizer não, até mesmo para a minha família. Dizem que família é tudo, mas para mim é uma escolha que se faz repetidamente. Às vezes você escolhe quem se parece com você, ou vizinhos que ajudam sem falar muito, ou escolhe a si mesmo. Assim, você oferece algo verdadeiro a quem realmente merece estar à sua mesa. A casa está silenciosa, a luz da varanda acesa, meu irmão chega semana que vem e provavelmente comeremos no chão de novo pela lembrança. Vou dar a ele o prato mais bonito e o garfo de verdade, porque é isso que se faz quando alguém te ama de verdade. Adorei a analogia da OP sobre os pais dela terem roteiros que usam comigo também. Vou lembrar disso. Muitos dos nossos espectadores têm pessoas em suas vidas que também parecem estar lendo roteiros, e você sempre consegue perceber exatamente de onde esse roteiro está vindo. Espero que seja amor incondicional, e se não for, lembre-se de que a vida é como um livro bem longo, com muitas páginas, capítulos e cenas. Nem todos os personagens seguem para o próximo capítulo. Espero que possamos seguir juntos no seu próximo. Sempre haverá um lugar para você na nossa biblioteca. Karen me engana para eu me reconectar e depois tenta me vender aquelas porcarias de marketing multinível dela. Sou mulher de 32 anos e fui amiga da Ana, de 36 por 7 anos. Nos conhecemos no trabalho, nos demos muito bem e mesmo depois que as duas saíram daquele emprego, continuamos mantendo contato. Ao longo dos anos, trocávamos mensagens e nos ligávamos o tempo todo, às vezes quase todos os dias, e tínhamos um grupinho de conversa com outra ex-colega. Na superfície, parecia que tínhamos uma amizade muito próxima, mas tem um detalhe: apesar de tanta conversa e mensagem, Ana quase nunca arrumava tempo para realmente sair junto. Em 7 anos, nos vimos só 2 ou 3 vezes. Eu a convidava para sair, mas ela sempre inventava desculpas, muito ocupada, sem vontade. Talvez em outro momento, mas esse momento nunca chegava. No início, eu pensava que ela enfrentava muita coisa. Ela enfrentou término, perda de peso, cirurgia, estresse no trabalho e mudanças pessoais. Por isso, fui compreensivo. Eu ligava para saber dela, oferecia ajuda, informava as novidades e respeitava seus limites, aceitando o não dela.
Por anos, acreditei que a distância era temporária, que ela só precisava de tempo e voltaríamos a ser amigos de verdade. Mas isso nunca aconteceu. Na verdade, ela me deixou na mão mais de uma vez, como naquela vez em que faltou ao meu brunch de aniversário sem dizer nada, até eu mandar mensagem perguntando onde ela estava, ou no meu casamento. Não fizemos cerimônia, só jantar e festa. Ela foi, comeu e saiu após cerca de 1 hora, bem quando começava a diversão. Isso doeu. Até este ano, a convidei para sair 4 ou 5 vezes e ela sempre recusou, nunca me convidou para nada. Parecia que só eu me esforçava. Finalmente, falei diretamente que estava magoado. Para ser justo com ela, ela pediu desculpas e sugeriu que fôssemos juntos a um evento de networking. Ela até disse que compraria os ingressos. Entendi aquilo como um grande gesto dela, mostrando que se importava com nossa amizade. Parecia um ponto de virada e achei que ela estava finalmente tomando uma atitude. Dias depois, ela avisou que os ingressos eram $100 cada e perguntou se eu aceitava pagar. Fiquei confuso, não pelo dinheiro, pois estamos bem financeiramente, mas porque parecia que ela recuava no único gesto que já tinha feito. Ao analisar melhor o evento, percebi que não era uma conferência de networking real. Descobri que ela havia entrado recentemente em um esquema de marketing multinível. O evento era uma feira de marketing multinível, típico encontro de empoderamento com mulheres desfilando no palco, comentando sobre ter um negócio próprio enquanto tentam te recrutar para marketing multinível. Ela não falou disso quando me convidou, mas agora entendi por que queria se destacar. Notei que ela não se reaproximou porque se importava, nem me chamou para tentar consertar nossa amizade. Ela me convidou achando que eu seria só mais uma recruta ou alguém para ajudá-la a se destacar, e ainda queria que eu pagasse em dólares por isso. Aquilo foi a gota d'água. Quanto mais eu pensava, mais tudo fazia sentido. Ela só surgia quando minha vida estava caótica, como no divórcio, com um recém-nascido, durante o lockdown e o estresse do trabalho. Ela só aparecia quando eu estava vulnerável, nunca quando tudo ia bem. Percebo que ela só ficava perto por precisar de plateia ou recruta, não por se importar. Eu também descobri recentemente que ela se candidatou a um emprego na empresa do meu marido sem me avisar. Não que eu fosse impedi-la, mas foi mais um lembrete de que ela só me envolvia quando era conveniente para ela. Então eu disse que não iria ao evento. Depois, saí do nosso grupo de conversa. Não falei mais com ela desde então. Meu marido acha que fui dura, pois ela fez planos e foi a primeira vez em anos que aceitou sair. Mas não penso assim. Para mim, não era sobre sair, mas sobre ela tentar me usar para algo. Agora, para ela, é marketing multinível. 7 anos só eu me esforçando, sendo deixado de lado em momentos importantes, nunca convidado, e ainda querem me recrutar cobrando por isso. Isso não é amigo, é alguém folgado querendo se aproveitar. Idade não importa, amizade sem esforço é peso morto. Ela revelou quem é ao fazer um gesto grandioso e depois voltar atrás, especialmente quando envolveu dinheiro. Você já sustentou essa amizade por tempo demais. Deixe-a com esses esquemas de pirâmide e viva com quem realmente te apoia. 7 anos evitando encontros, e Ana surge justo quando entro num esquema de pirâmide. Porque nada diz, eu valorizo nossa amizade, como te ver como alguém da minha rede e ainda cobrar $100 por esse privilégio. Isso não é amizade. Isso é uma taxa de recrutamento. O autor deveria se alegrar com o afastamento dela. Melhor perder uma falsa amiga do que vender óleos essenciais no Facebook, mas até gosto do cheiro de lavanda. Querido, não me faça te dar um tapa, garoto do Reddit. Sou o babaca por não desbloquear meu ex quando meu parceiro pediu? Então, ontem começou como uma manhã perfeitamente normal. Eu, mulher de 32 anos, acordei e preparei o café da manhã para meu namorado, que tem 31 anos e estamos juntos há 6 meses. Não costumo gostar de café da manhã, mas ele adora, então preparo quando posso. Fiz ovos mexidos, torradas e passei café. Em um momento, acabei derrubando quase metade da comida no chão, mas em vez de brigarmos por isso, apenas rimos e limpamos juntos. Ainda sobrou o suficiente para fazer um bom prato para ele e, sinceramente, não me importei de ficar sem o meu. Parecia que estávamos em um bom momento, brincando e aproveitando uma manhã tranquila, mas esse clima não durou. Depois que ele terminou de comer, foi tomar banho. Quando ele saiu, fiz um comentário descontraído, só brincando com ele como sempre faço, mas ele não gostou nem um pouco.
Ele ficou sério e disse não estar com humor para brincadeiras. Achei que o peguei de surpresa e expliquei que era só uma brincadeira. Foi aí que ele de repente mudou completamente a conversa e disse que tinha algo na cabeça. Ele me disse que queria uma prova de que eu não estava mais em contato com meu ex. No início, achei que era brincadeira, mas ele estava sério. Pediu que eu desbloqueasse meu ex e mandasse mensagem na frente dele. Fiquei gelada. Eu tinha bloqueado meu ex por um motivo, e a última coisa que eu queria era abrir essa porta de novo. Eu disse pra ele, não, eu não vou fazer isso. Então ele ameaçou, se eu não desbloqueasse meu ex, cancelaria o contrato e se mudaria. Ele confessou que já mexera no meu celular e salvara o número do meu ex por precaução. Eu não quis ceder. O modo como ele me olhava, andando e fazendo várias perguntas, me deixou encurralado. Acabei cedendo e desbloqueei. Meu ex enviou uma mensagem curta e, como sempre, não respondeu. Foi muito humilhante. Então, Reddit, eu sou o idiota aqui ou estou só exagerando? No fundo, sinto que deveria ir embora. Não, você sabe, você deveria ir embora. Ele mudou de calmo para intimidador rapidamente, o que me abalou. Já vivi situações controladoras e isso me soou familiar. Não quero viver com medo da reação de alguém a uma piada simples ou por estar com meus amigos. Aceito conselhos externos, editando para dar contexto. A piada que supostamente desencadeou isso foi eu dizer que iria morar com meu melhor amigo enquanto ele fosse fazer um cruzeiro no final deste ano. Meu melhor amigo, casado e com 2 filhos, não tem espaço para mim. Ele sabia que era só uma piada inofensiva, mas mesmo assim, isso gerou essa reação exagerada. Edit 2 contexto adicional. Éramos ótimos amigos antes de namorar, mas desde que ele terminou com a melhor amiga, aquela dinâmica sumiu. Só para deixar claro, eu nunca pedi para ele se afastar dela. Ela era casada, e com o tempo, ele finalmente admitiu para si mesmo que o que eles tinham não era realmente uma amizade. Ela ultrapassava o limite, traindo emocionalmente o marido e, de certa forma, a mim. Nunca o pressionei sobre isso. Ele concluiu isso sozinho. Horas depois, perguntei se podia bloquear meu ex de novo, e ele permitiu. Achei que as coisas iam se acalmar. Naquela tarde, falei que encontraria um amigo por algumas horas, e ele perdeu o controle novamente. Ele começou a gritar que eu o abandonava no fim de semana e nunca era prioridade. Andava pela casa batendo portas e jogando coisas no sofá. Então, do nada, ele me mandou ir embora. Ele foi até a porta, trancou atrás de mim e depois me mandou uma mensagem: fuja e fique em outro lugar. O mais louco é que ele sabia que eu não tinha para onde ir. Eu só queria algumas horas com um amigo e, de repente, fui tratado como se tivesse cometido alguma traição. Atualização 2. Ontem à noite, as coisas chegaram ao limite. Ele chegou do trabalho e imediatamente pegou meu celular, rolando como se estivesse procurando alguma prova de algo. Nesse momento, comecei a arrumar minhas malas, pois não podia mais viver assim. Logo depois, ele voltou, me viu fazendo as malas e começou a gritar, pegando minhas coisas e bloqueando a porta para não me deixar sair. Percebi que não era apenas ciúmes, mas controle. Precisei sair imediatamente. Fui à casa do meu senhorio, expliquei a situação e ele interveio, ficando entre nós até meu namorado sair para se acalmar. O aluguel está pago até o próximo mês. Meu senhorio pediu para manter a porta trancada e proibiu meu namorado de entrar. Estou seguro por enquanto, mas ainda me sinto completamente abalado. Vá embora ontem. Pessoas sãs não mudam de legais para controladoras de repente. Quando alguém mostra quem é, acredite. Ele já está mostrando quem realmente é e só se passaram 6 meses. Isso não vai melhorar. Sim, ele te traiu e agora acha que você faz o mesmo. Isso é projeção. Meu ex também me acusava constantemente, mesmo eu tentando ser o parceiro perfeito. Cozinhava, limpava, pagava tudo e achava que estava apaixonado. No fim, ele me traía e achava que eu também devia estar. É só isso, fuja. Ele está mostrando exatamente quem ele é, acredite nele. Esse é o padrão clássico. Traidores acusam parceiros, projetam culpa e depois ficam paranoicos. Já passei por isso, tive uma ex que me acusava mesmo tendo minha localização por anos e eu nunca saí de casa. Essa mentalidade não some de repente. Atualização. Só quero agradecer a todos que leram meus posts e acompanharam as atualizações. O apoio, a gentileza e o incentivo de vocês significaram mais do que eu posso expressar em palavras. Ainda estou no apartamento, pois não tenho para onde ir. Ontem de manhã, ele apareceu de surpresa.
Eu nem sabia que ele tinha uma chave da porta da frente, mas aparentemente tinha. Ele entrou e imediatamente começou a reclamar, e isso durou cerca de 1 hora. Fiquei quieto, só deixando ele falar, mas mesmo sem eu dizer uma palavra, ele continuou se exaltando. Acabei gravando tudo no meu celular, caso eu precise de prova algum dia. Ele acabou cansando e ficou calmo, quase pedindo desculpas. Ele começou a dizer que a gente podia consertar as coisas, que tudo o que precisávamos era de mais uma conversa, mais uma chance. Ele admitiu que criava cenários na cabeça e queria que eu provasse que eram falsos. Disse que, se repetisse, poderíamos terminar de vez. Falei calmamente que não passaria a vida brigando com a imaginação dele. Ele deixou um móvel grande para trás e disse que voltaria para buscá-lo mais tarde naquela tarde. Dito e feito, ele voltou, só que dessa vez o humor dele estava completamente diferente. Ele parecia animado e decidido a resolver as coisas. Perguntou se eu queria que ele fosse embora. Quando respondi que sim, ele ficou mesmo assim. Cercado de perguntas sobre como consertar as coisas, mantive respostas cuidadosas e firmes. Falei para ele, só restava consertar a nós mesmos, e isso teria que ser separado. Antes de ir embora com o resto das coisas, ele pediu um abraço e disse que não voltaria. Dei um último abraço e ele se foi. Mantenha sua posição. Você agiu certo e não precisa se justificar para quem cria cenários e exige que você prove o contrário. Você já viu quem ele realmente é, então não deixe que ele te arraste de volta para essa confusão. Foque em ficar seguro, olhar para frente e construir uma vida melhor sem ele. Tá aí, então a OP faz café da manhã para ele, e ele retribui exigindo que ela desbloqueie o ex dela. Clássica atitude de traidor. Sabe, ele mesmo era culpado e só estava projetando, e aquela frase sobre mais um cenário falso. E aí acabou, senhor. Isso não é um acordo. Isso é um sinal de alerta, um grande sinal de alerta, marinera escorrendo como eu nunca vi antes. Sou idiota por pedir que minha esposa grávida saísse após ela fingir terminar comigo só para ver minha reação? Minha esposa e eu estamos juntos há 3 anos e ela espera nosso primeiro filho. Sou cirurgião e sempre tive jornadas longas. Isso sempre foi uma parte conhecida da minha vida, desde antes de começarmos a namorar. Recentemente, ela tem me pedido para deixar meu emprego e fazer algo com horários melhores, como consultório particular, porque ela diz que precisamos passar mais tempo juntos, embora eu entenda totalmente o ponto de vista dela. Ser cirurgião é fruto de anos de trabalho e das longas horas dedicadas. Não posso simplesmente mudar para o consultório. Não é tão simples e, de qualquer forma, não foi para isso que me preparei. Outro dia, ela disse que não quer mais esse casamento por causa dos nossos problemas. Ela quer mais do meu tempo, mas não posso por causa da minha carreira. Quando pediu para sair, só respondi, ok. Agradeci pela honestidade e disse que, se ela acha que não pode ser feliz comigo, entendo, sou seguro, e se ela não está feliz, não vou insistir para ficar comigo. Ela pareceu surpresa com a minha reação e perguntou por que eu não estava lutando pelo nosso casamento ou tentando consertar as coisas. Falei para ela que se eu fizer isso, vai parecer que estou implorando para ela ficar, e não quero isso. Se está infeliz, não precisa justificar a saída. O fato é que ela não quer ficar comigo, e isso já basta. Isso a deixou ainda mais frustrada, segundo ela. Algo tipo, então você prefere ir embora do que trabalhar nas razões pelas quais eu estou infeliz? Falei pra ela que não era isso, que eu teria gostado de conversar sobre como fazer as coisas funcionarem de forma realista. Ela já decidiu sair e deixei claro que não vou implorar nem me humilhar pelo amor dela diante da minha parceira. Eu me respeito muito pra isso. Ela chorou e admitiu que nada era real, só queria me testar. Ela queria ver minha reação porque se sentia negligenciada por minha ausência e achou que terminar me faria enfrentar isso. Nesse ponto, eu já tinha mudado de ideia. Eu disse pra ela que não posso ficar com alguém que diz que quer acabar com o nosso casamento só pra provocar uma reação em mim. Se ela ameaça terminar só pra provar um ponto, isso é um grande alerta pra mim. Eu disse pra ela que mereço um relacionamento baseado em respeito mútuo e compromisso, e que isso aqui não é assim. Agora decidi ir embora. Pedi que ela fosse morar com os pais, já que a casa é minha. Sei que a gravidez complica, mas após o que fez, não vejo salvação para o casamento. 3 cortes no mínimo. Odeio cortar a grama junto com os outros. Não quero ser aquele vizinho, então tento manter tudo em dia. No entanto, embora eu tenha começado bem neste verão, vários problemas de saúde me deixaram em um estado em que cortar a grama ficou além do que eu conseguia aguentar.
Além de outras desculpas pelas raras vezes que cortei, meu gramado me fazia parecer o vizinho que eu não queria ser. Decidi pagar alguém para cortar a grama, só para variar, e depois assumir quando estivesse sob controle novamente. Meu primeiro erro foi com a empresa que eu contatei. Prometeram um corte único, mas ao ligar, exigiram no mínimo 3. Deveria ter desistido, mas continuei. O cortador apareceu e cancelou, dizendo que o gramado estava muito acima dos 5 a 7 centímetros. Depois, disseram que cobraram acréscimo de 500% pela altura. Eles só fotografaram os poucos pontos mais altos do gramado, todos na frente, usando uma fita métrica ilegível. Fiquei irritado e tentei cancelar o serviço com eles. Eles citaram a cláusula do contrato, então decidi cortar a grama sozinho e só usar o serviço até o fim da temporada. Só cortei parte da grama da frente. 2 semanas depois, o cortador fez todo o quintal, mas não percebeu o gramado dos fundos, que deixei como problema. O dia do corte de grama passou sem ninguém aparecer. Relatei e cancelei no app, mas mesmo assim, alguém veio no dia seguinte. Eu estava irritado, só queria sair e tentei cancelar pelo app, que mostrou o serviço como cancelado. Até salvei capturas de tela. Hoje recebi mensagem avisando que o cortador de grama vem aí. Tivemos uma seca no último mês. É o fim da temporada, e meu gramado não cresceu nem meio centímetro nas últimas 2 semanas. Estou completamente furioso neste momento. Quando ele chega, converso com ele. Ele é ótimo e apenas um contratado da empresa de agendamento, como eu suspeitava. Ele disse que recebe essas reclamações sempre e se ofereceu para avisar a empresa. Fiquei mal por fazê-lo perder tempo, mas não havia muito o que fazer. 1 hora depois, recebi mensagem de remarcação para amanhã. Cansado, liguei para a empresa, falei com um atendente e fui transferido para a equipe de escalonamento. Dizem que meu serviço foi cancelado, mas ainda tem um corte de grama pelo contrato. A conversa fica indo e voltando, sem acordo. Pergunto: vocês marcariam remoção de neve no verão? Então, por que agendar corte de grama sem necessidade? Nada foi resolvido. Agende para 4 de junho de 2047. Tenho certeza que precisarei cortar a grama. Não podemos agendar com tanta antecedência, mas ele insiste que seja este ou no próximo ano. Continuo lembrando isso a ele. Eu concordei com um mínimo de 3 cortes, e em nenhum momento nas nossas conversas a empresa especificou qualquer restrição sobre quando. Então, insisti para que eles agendassem o corte para 4 de junho de 2047. 1 minuto, senhor, enquanto eu falo com o suporte. Depois de alguns minutos, ele volta. Seu serviço está totalmente cancelado. Ninguém vai aparecer. O colega de classe preguiçoso não ajudou em nada no trabalho em grupo, mesmo enquanto eu estava na emergência. Isso foi há alguns semestres durante meu curso de design urbano. Todos foram agrupados em trios, mas um dos meus colegas de grupo quis se juntar a outro grupo com um amigo dele, então acabei ficando só com mais uma pessoa. Não entendi por que o professor achou isso normal, mas não me preocupei porque confiava na minha capacidade de fazer o trabalho. Conversei com meu parceiro sobre o rumo a seguir. Minha ideia era focada em habitação residencial, já que isso atenderia a uma grande demanda aqui em Nova York. Meu parceiro ficou satisfeito em fazer o projeto sobre edifícios industriais, então foquei nisso e trocamos ideias diferentes. Parece que ele só queria que eu liderasse, pois concordava sem opinar muito. Semanas se passaram e eu sempre atualizava meu parceiro pelo WhatsApp, mas quase não recebia retorno dele. Isso me incomodava, mas eu confiava no meu trabalho e achava que seria suficiente para o próximo checkpoint na apresentação. Em determinado momento do semestre, tive uma pedra nos rins terrível. Não foi por comer besteiras ou por uma dieta ruim. Na verdade, foi por comer feijão preto e grão de bico demais. Eu tinha pedido para o ChatGPT criar um plano de jantar saudável, e ele me deu uma lista de alimentos que usei para montar um cardápio que atendia às minhas necessidades de macronutrientes. Eu realmente me senti muito melhor com minha nova dieta. Isso resultou na pior pedra nos rins que já tive, me levando ao pronto-socorro. Precisei de vários analgésicos e passei algumas noites lá, mas não acabou aí. A pedra era tão grande que ficou presa. Precisei de uma cirurgia para colocar um catéter. Isso ainda me dá pesadelos. Esperei mais semanas e fiz outra cirurgia para tirar o catéter. Nesse período, trabalhei um pouco no meu projeto. Fiquei surpreso ao descobrir que meu parceiro não tinha feito absolutamente nada e ficou esperando que eu continuasse fazendo todo o trabalho. Descobri que ele tentou apresentar meu trabalho como dele e avisei o professor por e-mail.
Expliquei como eu tinha feito todo o trabalho até então e enviei capturas de tela da conversa, além do meu arquivo do projeto, que incluía todos os registros do histórico. O professor avisou que, na entrega final, todos deveriam pôr suas iniciais nos slides em que contribuíram. Entendi. Felizmente, já recuperado, estava pronto para apresentar meu trabalho. Omiti as iniciais, pois só eram exigidas na entrega final. Quis ver como meu parceiro agiria, e até facilitei, indicando tópicos que ele poderia reivindicar como seus. Apesar de ser meu trabalho, ele recusou a oferta e me interrompia na apresentação, comentando sobre meu projeto como se tivesse envolvimento. Ele basicamente repetiu as mesmas informações que eu já tinha mencionado, sem trazer nenhum ponto relevante. A apresentação final ocorreu diante de jurados, incluindo profissionais locais e executivos da indústria. A conversa era sempre comigo, então senti que todos entenderam. Fiz a maior parte do trabalho por conhecer todos os detalhes do projeto. Chegou o último dia de entregar o trabalho, e os slides finais tinham minhas iniciais em cada página. Meu parceiro não notou as iniciais e enviou uma versão antiga do meu trabalho. Semanas depois, perguntei qual nota ele tirou. Me surpreendi ao saber que ele passou com um C. Ele ficou surpreso ao saber que eu recebi um A, e prontamente disse que iria falar com o professor para saber por que tirou uma nota tão baixa. Sinceramente, porque as pessoas são assim. Pedras nos rins são terríveis. Tive uma por comer muito espinafre e nunca mais vou comer. O que você faria se sua irmã desse seu cachorro embora? Que tal se vingar dela da pior forma? É o que o OP faz na próxima história. Ela já está na sua tela. Toque e ouça. Karen e eu já te esperamos. Até já.